Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre o direito processual apresentado por Guilherme Kristen Mello. Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast. Dando continuidade à nossa saga pela compreensão da competência, este e os próximos episódios terão enfoques diferentes dos anteriores sobre o tema. Isso porque a parte de noções sobre a competência e a forma de sua delimitação já foi satisfatoriamente analisada. Resta-nos, portanto, analisar outros 3 assuntos: a modificação da competência, a declaração de incompetência e o conflito de incompetência. Hoje ficaremos apenas com a modificação da competência, tema previsto entre os artigos 54 a 63 do Código de Processo Civil. Vamos lá! Também denominada por prorrogação de competência, a modificação da competência consiste na ampliação da esfera de competência de um órgão judiciário para o conhecimento de causas que, inicialmente, estariam além de suas atribuições jurisdicionais. Para tornar essa definição um pouco mais maleável, vamos regredir a distinção feita entre a competência absoluta e a competência relativa. Rememorando o que eu pontuei alhures, será absoluta a competência que não seja passível de modificações, enquanto será relativa a competência passível de modificações. A prorrogação de competência ou modificação de competência é exclusividade da competência relativa, ou seja, conforme artigo 63 do Código de Processo Civil, aquelas relacionadas ao valor da causa ou ao território. A modificação de competência poderá ser legal, necessária ou voluntária, respectivamente. Será legal quando decorrer de imposição legislativa, como nos casos de conexão ou continência, o que exploraremos sequencialmente, ou será voluntária quando decorrer da vontade das partes. Entendo em viés metodológico que não é necessário analisarmos essa segunda. Vamos focar a nossa atenção na primeira, especialmente porque as suas 2 formas comuns, a conexão e a continência, possuem diversos pontos complexos e que merecem aqui uma explicação. Bem, conforme artigo 55 do CPC, abre aspas, reputam-se conexas 2 ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, fecha aspas. Enquanto, conforme artigo 56 do CPC, abre aspas, dá-se a continência entre 2 ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Fecha aspas. Jamais esqueçam que não se trata de sinônimos. A conexão ocorre quando for comum o pedido ou a causa de pedir de 2 ou mais ações. Pelo Código de Processo Civil, existem 2 formas ou modalidades possíveis de conexão. A conexão pelo pedido comum, quando em diversas lides se disputa o mesmo objeto, ou 2, a conexão pela causa de pedir, quando várias ações tenham o mesmo fato jurídico como fundamento. Já a continência está atrelada à identidade das partes e à causa de pedir de 2 ou mais ações, ainda que o pedido seja mais amplo. Poderia afirmar, nesse sentido, que a continência é uma conexão em maior amplitude. Para explicar esse ponto, parafrasearei o curso de Direito Processual Civil do professor Humberto Teodoro Júnior. Abre aspas. A continência não é mais do que uma modalidade de conexão, já que todos os elementos desta, de alguma forma, devem estar presentes naquela.
A diferença está em que, na conexão, os elementos de caracterização não reclamam presença conjunta total nas diversas ações, enquanto, na continência, é indispensável que uma delas contenha todos os elementos das demais ações. A continência, portanto, mesmo sendo uma variação da conexão, é maior do que esta, em sua abrangência, dado que uma das causas se contém por inteiro dentro da outra, e não apenas no tocante a alguns elementos da lide, como se passa entre as ações conexas. A relação é de continente para conteúdo, de modo que todos os elementos da causa menor se fazem também presentes na maior. Envolve a continência, pois, os três elementos da lide: sujeitos, pedido e causa de pedir. Fecha aspas. Agora, em termos práticos, o que significa ou como opera a conexão e a continência? Vejam, verificada a conexão, as ações que foram propostas separadas serão reunidas mediante determinação do juiz de ofício a requerimento das partes, apensando-se os processos, viabilizando a prolação de uma decisão para todas essas ações, querendo-se, com isso, harmonia e evitar decisões controvertidas. Sobre a continência, vê-se conhecida, a reunião das ações depende da observância de qual delas foi proposta primeiro. Se for a continente, o processo da ação contida será extinto sem resolução de mérito. Já se a contida for precedente, a reunião delas, contida e continente, é obrigatória. Não custa frisar, mas tanto a conexão quanto a continência são critérios de modificação de competência e não de sua determinação. Isto aqui, meus caros, é fundamental. Quando eu abordei sobre a formação do processo, embasando-me no artigo 312 do CPC, afirmei que a ação é considerada proposta quando protocolada. Vez protocolada, vamos ao artigo 59 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que, abre aspas, o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Fecha aspas. A prevenção, portanto, é a prefixação da competência da causa. A partir do protocolo da petição inicial, com o seu registro ou a sua distribuição, o juízo a qual foi sorteada será o prevento. A determinação e a prevenção são coisas distintas, porém umbilicalmente conectadas. E falo isso fechando a ideia da distinção da prevenção para conexão e continência. Observados os critérios de determinação da competência, protocolada a petição inicial, distribuída ou registrada, estará o juízo prevento para o julgamento de lides coligadas por conexão ou por continência. A oportunidade da reunião das ações conexas é um outro ponto que precisamos mencionar. A conexão e a continência influem sobre os processos em curso, em mesmo grau jurisdicional. Encerrado ou proferida a sentença, não mais se pode falar em conexão por ação a ser ajuizada, mesmo que haja interposição de recurso. No caso de causas em segmentos jurisdicionais distintos, supondo aqui que uma causa tramita na Justiça Estadual e outra na Justiça Federal, dá-se a suspensão daquela que esteja no estágio mais distante em seu trâmite, retomando posteriormente o seu segmento. São exceções para situações intransponíveis obstadas pela forma como a competência é distribuída. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é A Woman Seated Beside a Vase of Flowers, de Edgar Degas. Aguardo vocês no próximo episódio e com novidades. Até mais!
Tchau!